Em destaque no Panorama CBN, Acordo Mercosul-União Europeia será assinado no dia 17 de janeiro. Venezuela anuncia a retomada de contatos diplomáticos com os Estados Unidos. Inflação em 2025 é a menor desde 2018 e fica abaixo do teto da meta. Governo começa a renovar CNH sem multa de forma automática. Protestos no Irã atingem todas as províncias e a Ayatollah diz que não vai recuar. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Começamos pelo histórico acordo Mercosul-União Europeia. Uma maioria qualificada de países europeus aprovou o acordo, criando a maior zona de livre comércio do mundo. O tratado ainda precisa da aprovação do Parlamento Europeu para entrar em vigor, mas isso já abre caminho para a assinatura do texto entre os blocos. O chanceler argentino Pablo Quirno informou numa rede social que o acordo vai ser assinado no dia 17 de janeiro no Paraguai, país que está na presidência rotativa do bloco nesse ano. Pouco antes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar ansiosa para assinar o acordo comercial histórico. O apoio da Itália foi decisivo. Em dezembro, a atuação do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni tinha sido crucial para barrar a aliança. Nos últimos dias, no entanto, o país sinalizou que aprovaria a parceria em troca de proteção extra para os produtores de queijo e vinho. Já a França votou contra diante das manifestações dos agricultores locais. A ministra da Agricultura da França diz que poderá adotar medidas unilaterais caso o setor agrícola e pecuário seja colocado em risco. Também votaram contra Polônia, Áustria, Hungria e Irlanda. A Bélgica se absteve. O tratado é resultado de 26 anos de negociações e representa o fortalecimento do multilateralismo em um momento em que o protecionismo tem dado as cartas, especialmente com o governo Donald Trump. Vamos ouvir a comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão. A oposição da França não deve assustar ninguém, porque a França sempre foi contra qualquer acordo de comércio que liberalizasse o comércio de alimentos. Isso é uma posição que ela tem há mais de 50 anos, desde o começo da política agrícola comum. Ela sempre foi a protecionista do pedaço. E quem sempre foi mais aberto é a Alemanha. Então, agora, esse acordo significa um passo adiante para quem acredita no multilateralismo, nas regras internacionais de comércio, na negociação e no livre comércio. Então, os dois juntos são dois blocos que criam essa maior zona de livre comércio do mundo, né? Tem várias limitações, várias barreiras, mas é uma integração importante para o Brasil que tem 100 bilhões de comércio com a Europa, é muito importante. Então, isso é importante para o Brasil, é importante para o Mercosul, é importante para a Europa, é importante para o mundo, por essa razão, ser um movimento no sentido contrário ao de Trump e do seu isolacionismo protecionista. A aprovação do acordo foi comemorada pelo governo, por setores da economia e até pela oposição. O presidente Lula disse que esse é um momento histórico para o multilateralismo. Ele escreveu que, em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos. O governo espanhol publicou que o acordo reforça a autonomia estratégica da União Europeia em um contexto internacional cada vez mais complexo. Já o chanceler alemão Friedrich Merz saudou o acordo como um marco na política comercial europeia e um sinal importante da soberania e capacidade da Europa agir. Até Javier Milei, da Argentina, que é contra o Mercosul, comemorou. Na prática, o acordo prevê a redução de tarifas e regras comuns para o comércio. O Brasil, por exemplo, espera ganhar mais espaço para o agro na Europa, com aumento de exportações de produtos como frutas e café. As tarifas, que hoje são de 77%, devem zerar em 4 anos. Já os brasileiros podem encontrar vinhos europeus mais baratos e ter acesso a chocolates que hoje nem chegam ao mercado nacional. Isso porque o acordo prevê o fim das tarifas de importação que hoje variam de 20% a 27%.
Mas isso deve demorar, como ressaltou na CBN o embaixador José Alfredo Graça Lima, vice-presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O acordo em si não terá efeitos econômico-comerciais no curto prazo. Ele prevê desgravação ao longo de 10, 12, até 18 anos, quando se trata de automóvel, por exemplo, cuja tarifa, como se sabe, é muito alta, de modo que não se pode esperar maiores avanços em termos de redução de preços, né? Porque tarifa compõe preço, né? Até porque levará também algum tempo para esse acordo ser ratificado, né? A Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, estima que o acordo tem potencial para ampliar as exportações brasileiras em 7 bilhões de dólares. Os agricultores brasileiros comemoraram, mas com ressalvas. Como não houve consenso na União Europeia, o texto prevê uma série de salvaguardas para proteger os agricultores europeus, com cotas de exportação para carne e exigências ambientais mais rígidas. A senadora e ruralista Tereza Cristina, do PP, que foi ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, disse que o acordo é uma alternativa às exportações, mas que as salvaguardas ainda ameaçam injustamente o agro. Para Marina Pontes, que é analista da consultoria Prospectiva, o acordo pode movimentar outras peças e áreas no tabuleiro global e acelerar outros acordos. A dimensão desse acordo, né, tende a gerar ali um efeito spillover, né, um efeito de transportamento de interesses para que outras áreas também firmem acordos similares, né, especialmente pensando na questão de vantagens comparativas e como é que elas podem se alterar. Um exemplo bem simples, né, é a situação do Reino Unido, que agora que está fora da União Europeia não vai integrar o acordo, mas que pode perder ali competitividade dos seus produtos no Mercosul em relação a outros produtos europeus. Hoje, a prioridade do Mercosul é expandir as parcerias econômicas com a Ásia. O CIESP, que é o Centro das Indústrias de São Paulo, disse que o texto beneficia o setor, assegura prazos adequados de adaptação para setores sensíveis, como o automotivo, e cria condições favoráveis ao investimento e mais competitividade. O presidente da Câmara, Hugo Mota, celebrou também o acordo e disse que ele vai trazer oportunidades significativas aos produtores brasileiros. O acordo ainda precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional. Agora o caso Master. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, deve começar a pagar os investidores que compraram CDBs do Banco Master na semana que vem ou em até 10 dias. Essa é uma informação muito esperada por muita gente. A apuração é exclusiva do Valor Invest. Pelas contas iniciais do próprio FGC, os pagamentos devem somar 41 bilhões de reais e atender 1,6 milhão de investidores. Segundo a apuração do Valor Invest, já faz alguns dias que a equipe interna do Master passou ao liquidante do banco a relação dos clientes e valores que devem ser ressarcidos até o limite de R$ 250 mil por CPF. Nessa sexta, o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, afirmou em entrevista à Globo News não ver possibilidade de reversão da liquidação do Master pelo Banco Central e diz não ter visto erro na decisão também da autoridade monetária. Essa fala acontece depois do recuo do relator, o ministro Jonathan de Jesus, que suspendeu aquela inspeção no Banco Central e enviou o caso ao plenário. Em outra frente de investigação, o INSS está apurando irregularidades em mais de 250 mil contratos de empréstimo consignado com o Banco Master. Em 74% dos empréstimos, o banco não apresentou o contrato, o que foi considerado falha grave e insanável. Nos documentos que foram apresentados, os técnicos apontaram a falta de informações essenciais, como a taxa de juros e o número de parcelas. O INSS considerou que manter os repasses financeiros referentes aos descontos de empréstimos e cartões de crédito em favor de uma instituição em processo de liquidação acarretaria consequências desastrosas para os beneficiários e para o próprio INSS. A presidência decidiu suspender os repasses para o Master dos pagamentos referentes a esses consignados até a conclusão do processo. E tivemos a divulgação da inflação de 2025, que fechou o ano em 4,26%, abaixo, portanto, do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. É a primeira vez que o IPCA fica dentro desse intervalo, no acumulado de um ano, desde 2019.
quando ficou em 4,31%. Pela primeira vez nesse mandato, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não vai precisar escrever uma cartinha justificando a inflação fora da meta. A desaceleração dos alimentos, principalmente os consumidos em casa, foi a principal responsável pelo resultado favorável. Por outro lado, a energia elétrica e o transporte por aplicativo pesaram no bolso do brasileiro. O índice de dezembro agora, de 0,33%, foi o menor para o mês desde 2018. E aposentadorias e pensões do INSS pagas em valores acima do salário mínimo vão ter um reajuste de só 3,9% em 2026. Esse percentual corresponde ao INPC, que é outro índice de inflação acumulado entre janeiro e dezembro de 2025. O reajuste vai ficar abaixo, portanto, da inflação oficial, que é o IPCA. Já quem recebe exatamente um salário mínimo segue outra regra, e aí o aumento vai ser maior, de 6,79% em relação ao ano anterior, porque leva em conta também o resultado do PIB. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,3% aos 163.424 pontos. O dólar comercial caiu 0,44%, cotado a R$ 5,36. O euro vale R$ 6,24, com baixa de 0,58%. E ó, a notícia boa para você que respeita as leis de trânsito. Motoristas que não tiveram multas nos últimos 12 meses e com vencimento da CNH a partir do dia 10 de dezembro vão ter agora a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. No dia do vencimento da carteira, o motorista vai receber uma mensagem pelo aplicativo CNH Digital dizendo que ele se enquadra nos requisitos. E aí a atualização vai ser automática no aplicativo. Quem quiser a CNH física vai ter que fazer um pedido e pagar uma taxa que pode variar de estado para estado. O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a medida nesta sexta-feira. No passado, o Brasil, por exemplo, como política pública de trânsito, aumentou o número de pontos para quem tinha carteira, para não sofrer punições por levar ponto. O que isso significa? É beneficiar o infrator. É o Estado dizendo ao cidadão que cometa mais infrações, eu aceito. Hoje, o que o Estado brasileiro está dizendo ao cidadão? Seja bom condutor, que você não vai pagar taxa, não vai pagar novos exames. Não vai perder dia de trabalho, não vai precisar largar o que você está fazendo para de tempos em tempos voltar a um guichê, pegar um papel, pagar por um carimbo, esperar muito e ser mais uma vítima da burocracia. Só em janeiro, segundo o governo, 300 mil motoristas vão ser beneficiados. A medida só não vale para pessoas com 70 anos ou mais e motoristas cuja CNH tenha prazo de validade reduzido por recomendação médica em situações que envolvam condições de saúde que exijam acompanhamento periódico. Já os motoristas com idade entre 50 e 69 anos poderão ter acesso à renovação automática, mas só uma vez. Indo para o noticiário internacional, o governo da Venezuela anunciou a retomada de relações diplomáticas com os Estados Unidos 6 dias depois dos ataques em Caracas e da captura do presidente Nicolás Maduro e da esposa dele, Cília Flores. Num comunicado, o governo interino reiterou a denúncia de que foi vítima de uma agressão criminal, ilegítima e ilegal contra seu território e seu povo. Os Estados Unidos, que não têm embaixador na Venezuela desde 2010, suspenderam as operações na embaixada e retiraram todo o pessoal de lá em 2019. O governo venezuelano diz estar convicto de que a diplomacia é o caminho legítimo para defender a soberania, restaurar o direito internacional e preservar a paz. No documento, o governo da presidente interina Delcy Rodrigues afirmou que mais de 100 pessoas, entre civis e militares, morreram durante a operação do último sábado, no que classificou como flagrante violação do direito internacional. Uma equipe de autoridades americanas chegou a Caracas nesta sexta-feira, enquanto o governo do presidente Donald Trump avalia a possível reabertura da embaixada dos Estados Unidos na Venezuela. O governo venezuelano confirmou a chegada da delegação no comunicado e acrescentou que uma equipe diplomática da Venezuela também será enviada a Washington para cumprir tarefas correspondentes em solo americano. Essa visita representa a primeira entrada de pessoal diplomático oficial dos Estados Unidos em Caracas desde o rompimento das relações há quase 7 anos.
O presidente Donald Trump disse que a libertação de prisioneiros políticos na Venezuela é um sinal de paz. O republicano também afirmou que a cooperação do governo da presidente venezuelana interina Delcy Rodríguez fez com que ele cancelasse uma segunda onda de ataques que faria ao país. A libertação dos presos foi anunciada na quinta pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Ele pediu ao mundo que interprete o ato como um gesto de boa vontade da nova gestão. Mas apesar do anúncio, só 9 presos foram libertados até o momento em que eu gravo esse podcast. E ainda a expectativa para um possível encontro entre Delcy Rodríguez e Trump. O jornal espanhol ABC publicou que a presidente interina solicitou uma viagem a Washington na próxima terça-feira. Como ela está sujeita a sanções por violações de direitos humanos, precisaria de uma licença específica do governo americano. A notícia foi divulgada um dia depois de Trump indicar que vai se reunir com Maria Corina Machado, que é líder da oposição venezuelana, na próxima semana em Washington. Maria Corina foi escanteada por Trump, tentou se reaproximar até oferecer o Prêmio Nobel da Paz dela. Numa entrevista à Fox News, Trump disse que seria uma grande honra aceitar essa oferta da Maria Corina, dizendo que era uma grande vergonha para a Noruega, onde o Nobel é concedido, ele não ter recebido esse prêmio. Agora, se as duas agendas forem confirmadas, Delcy e Corina poderão estar ao mesmo tempo em Washington, o que seria um momento sensível. Outro que deve ir à Casa Branca, só que aí no início de fevereiro, é o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Você ouviu aqui no Panorama que os dois conversaram por telefone e agora a visita está confirmada. Trump disse ter certeza que tudo correrá muito bem, mas que a entrada de cocaína e outras drogas nos Estados Unidos precisa ser impedida. E os Estados Unidos apreenderam um novo petroleiro da Venezuela, no Caribe, perto de Trinidad e Tobago. Dessa vez foi um navio que navegava com a bandeira de Timor-Leste, identificado como Olina. Os Estados Unidos alegam que é uma bandeira falsa. Esse navio tinha sido sancionado pelos Estados Unidos em janeiro do ano passado. Esse navio ainda se chamava, na época, Minerva M. A agência de notícias Reuters publicou que o navio tinha deixado a Venezuela na semana passada, totalmente carregado com petróleo, logo depois dos Estados Unidos prenderem Nicolás Maduro. E estava retornando ao país também totalmente carregado. Foi a terceira apreensão nessa semana. Na quarta-feira foram 2 no mesmo dia. Mudando de assunto agora, Reino Unido, Alemanha e França classificaram como inaceitável o fato de a Rússia ter lançado mísseis supersônicos com capacidade nuclear contra Kiev, capital da Ucrânia. Num comunicado conjunto, o primeiro-ministro Keir Starmer, o chanceler Friedrich Merz e o presidente Emmanuel Macron afirmaram que Moscou utilizou acusações fabricadas para justificar a ação. Autoridades ucranianas confirmaram pelo menos 4 mortes. 22 pessoas ficaram feridas. De acordo com o Kremlin, a ofensiva foi uma resposta a uma tentativa de ataque à casa do presidente Vladimir Putin no fim do ano passado. O governo de Volodymyr Zelensky classificou a alegação da Rússia como mentirosa e negou que tenha tentado atingir o endereço relacionado ao líder russo. E o governo do Irã acusou os Estados Unidos e Israel de colocar mercenários nas manifestações generalizadas que tomaram as ruas do país nas últimas semanas. A agência de notícias ligada ao governo disse que esses mercenários, supostos mercenários, incendiaram um santuário e atearam fogo a vários bancos e mesquitas. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que o governo não vai recuar diante dos protestos que já acontecem há quase 2 semanas, e ele acusou manifestantes de agirem para agradar o presidente dos Estados Unidos. Até o momento, os protestos já deixaram mais de 60 mortos, incluindo membros das forças de segurança, segundo contagens de organizações de direitos humanos atuando no Irã. Os atos foram motivados por uma crise econômica e aí escalaram para exigências de renúncia de Ali Khamenei, atingindo todas as 31 províncias do país. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o caos que tomou as ruas do Irã. Nos últimos dias, multidões em diversas cidades gritaram palavras de ordem contra o regime, incendiaram carros e rasgaram a bandeira do país. Dona Sebastiana? Só senhora, tchau de pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo.
O filme O Agente Secreto está na pré-lista de indicados ao BAFTA, considerado o Oscar britânico. O longa aparece com chances em melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original. E o brasileiro Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, também está incluído, mas na categoria melhor documentário. A pré-lista tem 10 filmes e daí vão sair os 5 indicados de cada categoria. A lista final vai ser divulgada no dia 27 de janeiro. E o Globo de Ouro tá chegando, hein? Domingo agora. A gente tem chance de levar mais estatuetas com Wagner Moura e com o próprio filme O Agente Secreto. Bares, restaurantes e até cinemas se organizam para transmitir o Globo de Ouro. Ano passado a gente estava junto na vitória da Fernanda Torres e nesse ano, para dar sorte, a gente vai se juntar de novo para torcer pelo Wagner aí. E a gente resolveu transmitir também o Globo de Ouro com um bolão. Quem conseguir acertar seus palpites vai ganhar R$200 em consumo. Fora isso, no dia 18, a gente vai ter o concurso de sósias do Wagner Moura. E vai ter o concurso de sósia da Dona Sebastiana, personagem do filme Agente Secreto também. Tá vendo? Se você se parecer com o Wagner Moura ou com a Dona Sebastiana, aproveita aí, todo mundo torcendo. E antes da Rádio Sucupira de todas as sextas, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Na caixinha de comentários do Spotify, a Amanda Durães mandou sua mensagem sobre o veto ao projeto da dosimetria que trouxemos na edição de ontem. Ela escreveu: chega a ser distópico ter parlamentar falando que o veto da dosimetria é contra a paz, sendo que o projeto é literalmente para ajudar aqueles que atacaram a democracia. Obrigado pela sua mensagem, viu, Amanda? Continuem participando e mandando mensagens. Voltando ao caso Master, a defesa de Daniel Vorcaro, que é o controlador do banco, enviou ao STF um documento negando qualquer participação na contratação de influenciadores para atacar o Banco Central. Os advogados solicitam a abertura de uma investigação para apurar a propagação do que eles classificam como fake news e crimes contra a honra. Isso é assunto para a Rádio Sucupira. Procedemos a um rigoroso inquérito administrativo e descobrimos que fomos vítimas de uma trama maquiavelista e visava minar os alicerces da comunidade sucupirana, jogando o povo contra as autoridades para implantar o caos. Cada vez que eu pesquiso sobre esse Banco Master, eu fico mais horrorizado e tem peixe grande aí, tem coisa grande aí, eu vou explicar para vocês. O Banco Central já assumiu o Banco Master, já tirou todo mundo da diretoria e já saiu liquidando, vendendo tudo. Deus sabe que preço, né? Que situação. Um desindivíduo conseguiu botar no nosso computador uma penca de informações difamosas concernentemente a pessoas dignas de todos os respeitos e merecendência. E se o Banco Master reabrir, a reviravolta que ninguém esperava? O Banco Central tinha 72 horas para apresentar sua defesa ao TCU, Tribunal de Contas da União, mas não foi feito, ou seja, não cumpriram o prazo. Quando nós chegarmos aos finalmente, então eu prestarei contas ao Tribunal de Contas. Pra frente, Sucupira! O senhor não escreveu esse artigo? Escrevi, mas o texto foi adulterado. O jornal foi falsificado. Rapaz, isso aqui foi impresso da mesma gráfica? Mesmo tipo, mesmo papel. Primeira vista, parece que foram impressos na mesma gráfica. Tá na cara, né, dona Chico? Mas só um perito poderá dizer com certeza. Posso ser muito simples. Eu precisava fazer vídeos e análises aqui no meu Instagram para dizer o seguinte, que o Banco Master era uma vítima do Banco Central, que tinha coisa errada no Banco Central e que isso tinha que ser investigado melhor. E sim, me foi oferecido uma boa quantia de dinheiro. Nós estamos precisando desse dinheiro para resolver grandes problemas, seu Tchê. Mas a imprensa, a televisão tá rodando por aí, vai ver que tudo isso aí é mentira, não é? Não, se nós tomarmos os providenciamentos acautelatórios para transformar essa mentira numa verdade. Mas como assim? Eles já contrataram empresas e influenciadores para falar sobre isso e botar no teu inconsciente ou no inconsciente coletivo de que isso aqui é o correto a se fazer, parando as investigações,
beneficiando de alguma forma a Daniel Vorcaro e todas as pessoas que ele pode vir a entregar, falar, ou a gente não sabe. Olha aqui, eu quero tudo isso distribuído, né? Distribuído até amanhecer. O seu coronel pode ficar sossegado agora. E recomendo a quem for trabalhar e fique calado, hein? Para vocês terem ideia, a cláusula de quebra desse contrato é de R$800 mil. E a nossa folha de supira, como é que já tá vendendo mais do que a trombeta? Ainda não, mas nós vamos chegar lá. Mas temos que chegar depressa. Porque eu não posso admitir que a imprensa sadia venda menos do que a doentia. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Bianca Santos, na segunda-feira. E eu volto na sequência. Um bom fim de semana para você. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.